Olá, eu sou a Prof. Dani Vieira e hoje a gente vai falar sobre melatonina. A melatonina ela é um hormônio produzido pelo cérebro, mais especificamente pela glândula pineal, uma glândula bem pequenininha que fica bem no meio do nosso cérebro. Tem na imagem aqui do lado para ficar mais fácil. Essa glândula ela é do tamanho de uma ervilha, mais ou menos, e ela tem um efeito muito importante no nosso corpo. Ela regula o ciclo biológico do nosso sono. Então, o nosso sono, ele deveria, pelo menos, ser regulado de uma maneira correta por essa glândula. Pelo certo, a gente deveria sentir sono ao cair da noite, e esse hormônio ele é produzido no escuro, então por isso que é bom a gente dormir no escuro, evitando ao máximo as luzes. Então, essa glândula ela é produzida numa quantidade razoável para a gente ter uma qualidade de sono, e ela para de ser produzida em torno das 4 da manhã, que é o horário que então a gente começa, né, ou deveria começar a despertar naturalmente. Em geral, a gente não acorda às 4 da manhã, mas é o horário que ela começa a decair essa produção no corpo, ok? Então, a melatonina, ela é esse hormônio que ele tem uma importância muito grande para nossa vida. Primeira coisa que me chama atenção, e já serve de alerta bem no início do vídeo, quando a gente joga lá melatonina no Google, uma busca rápida sobre melatonina, aparece remédios, aparecem muitas pílulas, cápsulas de melatonina para vender. E isso me preocupa, né? E eu acredito que preocupa boa parte da comunidade de saúde, né, do Brasil. Porque, na verdade, a gente está perdendo a característica de produzir naturalmente a melatonina. A gente está muito preocupado em consumir uma pílula mágica de melatonina, ao invés de fazer uma higiene de sono. É tão simples, né? A higiene de sono, basicamente, ela consiste em dormir em horários semelhantes. Não precisa exatamente, eu vou dormir 10 horas em ponto. Se eu dormir 10 e 10, aí já não dá mais. Não, tem uma lógica, né? Tem uma média de horário para dormir, né? E que isso se mantém ao longo da semana. Ter também um horário médio para acordar. Isso ajuda muito a regular esse ciclo biológico do sono. Evitar telas, né? Por quê? Por causa da luz. Então, evitar a luz diretamente nos olhos, né? Principalmente. O ideal é cerca de 2 horas antes de dormir. Mas quanto mais tempo antes de dormir for possível, melhor, tá? E preparar o ambiente, né? Que vai dormir. Não ficar com TV ligada, luzes ligadas, ficar com música, barulhos, né? A temperatura também influencia bastante. Então, tentar manter uma temperatura agradável na hora do sono ajuda muito na qualidade desse sono. Então, são algumas coisinhas, detalhes básicos que vão ajudar na nossa higiene do sono. A alimentação antes de dormir também é importante, né? O que a gente vai ingerir antes de dormir? Evitar a cafeína depois das 6 da tarde, né? Evitar coisas estimulantes antes de dormir, bebidas estimulantes, né? Inclui o álcool também, se engana quem pensa que o álcool, né, ele dá aquela bobeirinha. Então eu vou dormir melhor. Na verdade, é o contrário, né? O corpo tem essa moleza, essa bobeira, mas por outras funções do álcool, que não cabe aqui nesse vídeo, né? A gente pode até fazer um outro. Mas, na verdade, o álcool atrapalha o sono. Então, alimentos pesados também, muito gordurosos, que demorem mais para serem digeridos, também atrapalham o sono, né? Então, tudo que vai fazer o corpo mudar o foco dele acaba atrapalhando o sono, né? É o momento de dormir. Então, o corpo deveria estar preocupado somente em dormir. Se a gente coloca outras interferências, como comidas gordurosas, uma bebida e mais uma TV alta e barulhos, coisas diretamente na hora de dormir, consequentemente, o teu sono não vai ter uma qualidade tão boa. E aí, é claro que no outro dia, a gente vai ficar com sono, não vai conseguir acordar no horário certo. Se for obrigado, vai acordar com o despertador, mas vai ficar cansado, vai sentir que aquele sono não foi reparador o suficiente, tá? Então, por quê? Tudo isso por causa dessa melatonina.
Então, ela precisa ser produzida durante a noite, ela precisa de escuro para ser produzida, o máximo de escuro possível para a sua produção, e ela precisa também, né, a gente pode dar uma ajudinha para o corpo equilibrando o tempo, né, e a hora que a gente vai dormir. O pico de produção de melatonina é entre as 9 da noite até mais ou menos umas 2 da manhã. Isso, o pico. Ela vai continuar sendo produzida em torno de até umas 4 da manhã, mais ou menos. Mas o pico é esse. Não sei se vocês já notaram, mas comigo funciona muito. O sono das 10 da noite até justamente esse horário, assim, 2 da manhã, mais ou menos, 1 da manhã, é o melhor sono que tem para mim. Aí, biologicamente falando, para a maioria das pessoas. Pode acontecer que muitos não tenham reparado isso por terem o costume de dormir depois desse horário. E aí nunca pararam para pensar. Ou dizem, eu não consigo dormir mais cedo. Mas já tentou? Fica a dica. Né? Então, esse sono, esse periodinho de sono, ele é muito reparador. Né? É o período que a gente vai ter mais horas de sono profundo, vai ter mais horas de sono REM, que também isso cabe explicar essas fases do sono em um outro vídeo, para esse não ficar muito longo. Esse aqui queria mais especificamente falar sobre a melatonina. Então, basicamente é isso sobre ela, tá? A gente pode ajudar na sua produção fazendo essa higiene do sono com essas dicas que eu dei, tentando manter um horário de sono regulado e, se possível, manter esse horário dentro do pico de produção dela, né? Então, um sono legal seria entre 10 da noite até ali 5, 6 da manhã. E, no geral, esse é o papel que ela faz no nosso corpo. Mas aí ela só regula o nosso sono, eu posso dormir a hora que eu quiser. Pode. Só que ele não vai ser tão efetivo, né? Em alguns casos, eu, por exemplo, nesse momento do vídeo, eu tô com um bebezinho de 2 meses em casa. Então, dormir uma noite completa de 6 a 8 horas por noite é impossível. Às vezes rola 5 horas direto. É o que mais ou menos está acontecendo agora, porque eu tô regulando o soninho dela. Ela também tá aprendendo. Então, bebês não produzem ainda melatonina. Eles começam a produzir melatonina depois dos 2 meses e ainda assim a gente tem que ir ensinando eles o que é dia e o que é noite, porque eles não nascem sabendo. Lá dentro da barriga é noite sempre. Tá sempre escuro. Então, eles não sabem. E eles ainda não produzem esse hormônio. Então, a gente precisa ensinar eles a isso. Enquanto eu tô nessa batalha de ensinar ela a dormir, quem não dorme muito bem sou eu. Mas é um período da minha vida que tá acontecendo isso. Minha e de outras mães e pais. Ou quando a gente tem alguma questão de trabalho, enfim. São inúmeras as situações do nosso cotidiano que nos impedem de dormir, às vezes, regularmente. Mas é importante a gente saber que isso não pode ser uma rotina, não pode durar a vida toda dormindo mal. Tem gente que faz isso, mas não é o ideal para o seu sono. Com certeza, quem não está dormindo bem ou não dorme bem por uma vida inteira, ela vai ter vários prejuízos. De memória, de cognição, né, que é o nosso cérebro ativo durante o dia. A saúde como um todo do nosso corpo, ela fica prejudicada, a nossa imunidade, enfim, são inúmeras coisas que são afetadas quando o sono não está legal, tá? Então, é muito importante prestar atenção nisso, parece só um detalhezinho e, na verdade, não é, ele impacta em muitas coisas. O sono durante o dia, ou o sono picado, que, por exemplo, é o meu caso nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu durmo, às vezes eu consigo dormir cerca de 7 horas por noite, por dia, na verdade, porque daí eu vou somando, né? Eu não consigo dormir direto essas horas, eu vou fazendo sonos curtos, acompanhando o sono da minha bebê. Então, eu preciso disso nesse momento, tá? Então, nesse momento que eu tô, as horas de sono somadas vão ser mais importantes, porque eu preciso dessas horas de sono, do que conseguir dormir necessariamente de noite. Obviamente que se eu conseguisse dormir de noite nesses horários que a gente comentou, seria muito melhor, com certeza. Mas nesse momento não é possível. Então, a soma de horas nesse momento é mais importante. Então, o que eu quero dizer? Que a gente tem que colocar sempre na balança.
né? O nosso corpo, ele é perfeito. A gente é que bagunça um pouco ele, com as nossas tecnologias e tudo mais. Antigamente, não tinha nem luz elétrica, né? Quanto mais TV e celulares, telas, né? Que jogam luz direto dentro do nosso olho. O que as pessoas faziam? Elas iam dormir automaticamente quando o sol baixava e acordavam automaticamente quando clareava o dia. Então isso era normal, era simplesmente assim e pronto. A gente foi criando coisas que interferiram, né, nesse ciclo biológico natural. Mas claro que a gente tem que aceitar as tecnologias, as mudanças, mas a gente tem que botar no meio termo. Hoje em dia, salvo algumas exceções, é muito raro que a gente vá dormir quando o sol se põe. No inverno, por exemplo, aqui onde eu moro, né, no Rio Grande do Sul, 6 da tarde já é noite. Quem que vai dormir às 6 da noite? Né, da tarde, da noite, enfim. Mas é uma minoria de pessoas que vão dormir nesse horário. Então, a gente tem que ir se adaptando, né, às nossas rotinas do dia a dia, às tecnologias do dia a dia, né, aos novos momentos, né, do nosso século XXI. Mas a gente precisa também lembrar que a gente tem um corpo biológico por trás de tudo isso e tentar sempre equilibrar essas coisas. Ah, eu não quero equilibrar, eu vou dormir a hora que eu quiser. Pode dormir, mas aí o teu corpo vai, com certeza, pagar, nem que seja a longo prazo. Adolescentes, principalmente, tá? Crianças em geral, acredito eu, que acabam dormindo bem se os pais regularem. É mais fácil, eu acredito, de regular o sono das crianças, porque eles ainda obedecem mais, digamos assim, né? Então é um pouco mais fácil de controlar esses horários de sono. O problema é quando chega também a adolescência, né? O que muitos adolescentes fazem, eu via muito isso nos meus alunos, e que eles dormiam muito pouquinho, ou dormiam 4, 5 da manhã, eles estavam indo dormir. Os que tinham aula de manhã dormiam das 4 da manhã até as 7 da manhã, ou 7h30, e iam direto pra aula, daquele jeito, né? Igual uns zumbizinhos, eu brincava com eles. Ou os que estudam pela tarde, daí dormiam das 4 da manhã até meio-dia. Nenhum desses dois casos é bom. Principalmente na adolescência, porque na adolescência o cérebro está ainda em desenvolvimento, né? Então o nosso cérebro ele só vai estar formado por volta dos 22 anos. Então tem muito chão ainda. Um adolescente de 12 anos que dorme 5 horas por noite, ele está prejudicando o seu desenvolvimento cerebral. Tá? Então ele está impedindo o seu cérebro de desenvolver o que ele deveria desenvolver, tá? E tudo isso por causa da falta do sono e por não estar dormindo às horas corretas. Um adolescente ele precisa dormir em torno de 10 a 12 horas por noite. Tá? É o ideal para ele. Adultos já não, daí adultos não precisam de tantas horas. Os adultos podem dormir de 6 a 8 horas. Depende do adulto, depende da pessoa, né? Tem gente que tem uma necessidade maior, tem gente que fica super bem com 6 horas e tá tudo certo. Tá? Mas os adolescentes, eles precisam dessas horas a mais de sono, né? Em uma média, então, de 10 horas seria o ideal para um adolescente dormir. Mais uma vez, se puder dormir entre 10, né, ter essas 10 horas ali, a partir de umas 9, 10 da noite, 11 no máximo, né, e aí completar essas 6 horas na madrugada direitinho e acordar lá de manhã cedo, é o melhor, né? Se não tem como, por qualquer motivo forte realmente, que eu acho difícil, mas tenta pelo menos somar essas horas. É melhor do que não dormir, tá? Então não vou me alongar muito, porque daí eu falei um pouquinho, né, do sono do adulto, um pouquinho do sono do bebê, sono na infância, um pouquinho do sono da adolescência. São momentos diferentes, né, são fases diferentes, ainda nem citei do sono dos idosos, que também é um outro modelo de sono, são outros ciclos de sono, então vai mudando. Ao longo da nossa vida, o sono ele vai modificando, ele vai tendo ciclos diferentes. E a gente tem que ir respeitando e entendendo esses ciclos, tá? A ideia, então, desse vídeo era passar um pouquinho sobre a melatonina, o que ela é, o horário mais ou menos que ela é produzida, e o que a gente pode fazer para ajudar na sua produção, sem ter que estar comprando na farmácia
Melatonina. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque daí a gente entra numa outra pauta que eu vou deixar para uma... É mais minha opinião, então eu não vou entrar nesse critério aqui, tá? Mas sempre tentem regular naturalmente essas coisas que são biológicas, que são naturais do nosso corpo. Se a gente conseguir manter isso de uma maneira natural, muito melhor para todo mundo, tá? E para o nosso bolso também. Porque normalmente essas coisas de regular, assim, né, como comprar melatonina, por exemplo, acaba sendo caro. Então é muito mais barato fazer uma boa higiene de sono e dormir legal. E espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês, tenha tirado algumas dúvidas. Se ficou com mais dúvidas ainda, pode comentar, que eu sempre vou responder. E é isso, espero que tenham gostado. Deixem aqui mais sugestões se quiserem de outros vídeos, ou sobre esse, se tiverem alguma dúvida ou quiserem aprofundar em algum assunto que eu abordei aqui, podem deixar aqui nos comentários. Até a próxima, tchau, tchau!